E o STF decidiu hoje enviar para a Justiça Federal do Distrito Federal 4 processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só quais são: o do triplex do Guarujá, o do sítio de Atibaia e outros 2 que miram também o Instituto Lula. Com isso, as ações serão analisadas por um juiz federal de Brasília. Na semana passada, o STF já havia confirmado por 8-3 a decisão do ministro Fachin de declarar a incompetência territorial da Justiça Federal do Paraná para processar Lula, o que na prática anulou as condenações do petista. O ministro do Supremo Tribunal Federal argumentou que os delitos imputados ao ex-presidente da República não estão ligados diretamente à Petrobras e, por isso, a Justiça Federal de Curitiba não deveria ficar com o caso. Votaram a favor da transferência das ações para o Distrito Federal os ministros Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski defenderam a remessa dos processos para São Paulo. Os ministros Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux não entraram no debate, pois mantiveram a posição de que os processos deveriam ficar na Justiça Federal do Paraná. Vamos saber então a opinião de vocês sobre essas transferências dos processos do Lula. Serrão, estão mexendo bastante nos processos do Lula, né? Sim, agora um ponto importante que a gente tem que lembrar aí que não está sendo atentado isso. Apenas o jurista Jorge Beja, lá do Rio de Janeiro, chamou a atenção para isso. O Supremo Tribunal Federal, ele não anulou as condenações de Lula. Em nenhum momento eles discutiram o mérito dos processos. Eles apenas disseram, por maioria de 8-3, e agora mandando o processo para Brasília, que o processo houve um problema ali de territorialidade, que não deveria ser julgado em Curitiba e sim na Justiça do Distrito Federal. Agora, as anulações de condenação a Lula não aconteceram. O Supremo não avaliou essa questão. Isso é um ponto que tem que ser levado em conta. Agora, contudo, voltando para Brasília, fica aí a grande questão jurídica. Todas as provas obtidas anteriormente de maneira legal, que foram reconhecidas pela primeira, segunda e terceira instância da Justiça, elas vão ser consideradas ou não? Vai ter que começar tudo realmente de novo ou não? Só por retornar a Brasília por uma questão de territorialidade. Então, esse é o grande caso. Agora, uma coisa é certa, talvez Lula não acabe perdoado nesses processos, mas vários crimes podem prescrever pelo tempo. O tempo vai passar e o infrator será beneficiado. Esse é o ponto grave. Agora, vocês sabem que eu estou escrevendo um artigo para o site da Jovem Pan no domingo, em que eu faço uma análise do quadro atual dos ministros do Supremo. Nós temos dos 11, 7 indicações petistas, né? Ampla maioria petista. Só que, meu caro Serrão, tem pouca gente se atentando para isso. Em 2023, se o Lula ganhar a eleição, ele indica 2 ministros. Porque vão sair o Lewandowski e a Rosa Weber vão se aposentar em 2023. Se não for o Lula o presidente, cai para 5 as indicações petistas. É óbvio que não é Ctrl-C, Ctrl-V, os ministros que são indicados pelos petistas não votam a favor dos petistas. Mas tem um certo diálogo a mais de quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem, não? Constantino, você acha que o candidato à presidência da República da maioria dos ministros é o Lula ou não é? Não, olha só, Paulo, isso aí mostra quem é verdadeiramente suspeito nessa história. Não é o ex-ministro, o ex-juiz, ex-ministro Moro, né? Mas sim os próprios ministros do Supremo. Né? Temos um ali que é ex-advogado do PT, tem outro ali que declarou voto na Dilma e lamentou a ausência do nome do Lula na urna em 2018 e era militante do MST. Temos um ali que é amigo da família do Lula e ninguém se considera suspeito. O outro era afiliado do PSDB, né, que está assim com Lula, já fala em terceira via, mas sabe que se tiver que descer do muro, vai descer sempre do lado esquerdo no colo do PT. Então, tudo isso é muito escandaloso, né? São filigranas técnicas, como a questão territorial, que são encontradas pelo excesso de garantismo no nosso país, que serve apenas para manter, via brechas, a impunidade dos poderosos. E nesse caso do Lula, em particular, para garantir a soltura dele primeiro, depois agora a elegibilidade dele, estão
tocando inferno no país, estão melando a Lava Jato, estão criando impasses de que vários outros réus já condenados vão também pleitear o mesmo tipo de tratamento e alegar suspeição do Moro. Outros vão pedir indenização, vão pedir os recursos de volta, mais de 5 bilhões de reais já arrecadados para os cofres públicos. Então, é tudo absurdo. E tudo isso para quê? Fica a sensação de que é realmente para colocar o Lula na disputa do ano que vem. Não dá para pensar em outra coisa, né? Veja, eu vou aqui citar o nome de um jurista muito respeitado, né? O Ives Gandra Martins concedeu uma entrevista à Gazeta do Povo em que ele diz com todas as letras que esse STF se transformou num partido de oposição ao governo Bolsonaro. Só que isso é muito grave, isso não é normal. Nós não podemos aceitar isso como uma coisa normal. Então, o que estamos vendo aqui é muito preocupante, né? E de novo, com essa composição e da forma que os ministros são escolhidos e passam, teoricamente, por uma sabatina no Senado. Mas na época do Lula, a gente sabe que o Senado estava sob Mensalão e Petrolão. Então, como é que tem credibilidade? Como é que dá para confiar? Não dá, né? E se o Lula ganhar a eleição em 2022, somente em 2030 haveria a possibilidade de se reduzir a maioria de indicações petistas no Supremo Tribunal Federal. Amanda Klein, eu quero saber de você, você que é crítica a essas questões todas envolvendo a Operação Lava Jato, o que você achou dessa transferência? Primeiro, eu gostei de saber que você está escrevendo um artigo, Paulo. Acho que daqui a pouco você pode ser comentarista do 3 em 1. Todos os domingos. Todos os domingos estamos aqui com artigos no site da Jovem Pan. Ah, que maravilha. Então, eu vou entrar todos os domingos para ver. Você mande no nosso grupo de WhatsApp, por favor. Muito obrigado. Olha, Paulo, eu não necessariamente concordo, porque eu preciso lembrar que, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que foi relator do Mensalão, um relator muito duro, foi indicado pelo ex-presidente Lula, né, e votou a favor das condenações no Mensalão. O Luiz Fux, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que ia matar no peito, e votou a favor da punição da condenação do Zé Dirceu. Então, assim, você tem milhões de casos. A própria Carmen Lúcia, também indicação do PT. Agora ela mudou o voto, mas ela costumava dar votos muito favoráveis à Lava Jato. Então, essas coisas não necessariamente, principalmente depois de um tempo, a gente vê o Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro e deu vários votos que agradaram o governo. Muitos ministros do Supremo ficaram incomodados nos bastidores, disseram, parece que ele está pagando a fatura, né? Está quitando uma conta com o presidente Bolsonaro, mas talvez depois de um tempo isso pare, isso amenize. Enfim, eu não acho que necessariamente essa máxima seja verdadeira. Como os ministros do Supremo ficam até os 75 anos, eles têm independência para exercer aí o seu julgamento com competência. Mas voltando à questão que está sendo decidida agora, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é de suma importância, e há dois aspectos, a gente precisa analisar o político e o jurídico. Primeiro, sobre o aspecto jurídico, né? Se o Pleno do Supremo Tribunal Federal referendar a decisão da segunda turma, né, de arguir, de aprovar, de decretar suspeição do juiz Sérgio Moro, ou seja, dizer que o juiz Sérgio Moro foi um juiz parcial para julgar o ex-presidente Lula, você tem um efeito muito mais amplo, porque não só ele perde a competência, a vara de Curitiba perde a competência, como esses processos voltam para a estaca zero, ou seja, toda aquela parte probatória e decisória, todas as provas são anuladas, elas ficam contaminadas, porque elas foram feitas por um juiz parcial. Então, a chance de prescrição é enorme, porque o Lula tem mais de 70 anos e a prescrição cai pela metade, e você tem um alcance, uma amplitude muito maior da decisão. E o segundo aspecto é o político, porque se o Lula realmente for candidato em 2022, ele pode sempre levantar essa bandeira de que foi perseguido injustamente pelo juiz Sérgio Moro. De alguma forma, isso dá aval, referenda aquela bandeira que ele sempre levantou, sempre empunhou, dizendo que ele tinha sido perseguido. Então, isso tem a chancela ali, o carimbo do Supremo Tribunal Federal, tem um efeito para o discurso político dele. Até agora, 3 ministros, Gilmar Mendes, o Cássio Nunes e o Alexandre de Moraes, já votaram a favor de manter o julgamento da segunda turma. Agora, os outros ministros do Pleno precisam decidir se eles vão manter esse julgamento, né, que foi vencido na segunda turma pela suspeição do Moro por 3-2, ou se não, ou se eles vão julgar que quando o Fachin tomou aquela decisão de anular as condenações por falta de competência da vara de Curitiba, esses HCs que pediam a suspeição do Moro teriam ficado prejudicados, né? Eles teriam perdido o foco, o objeto. Então, é sobre isso que o Pleno está se debruçando neste momento.
Então, Amanda Klein, Jorge Serrão, pega e toca num ponto importante, né? Que não é automático, esses ministros foram indicados pelo PT, não necessariamente vão votar de acordo com o que o PT quer. Mas eu queria inserir na nossa discussão aqui, acho que um ponto importante. Se a gente for analisar, por exemplo, um Cássio Nunes Marques, não tem um diálogo aberto como tem um Lula com um Ricardo Lewandowski, como tem um Fernando Henrique Cardoso com um Gilmar Mendes, afinal de contas não foi ele que indicou. Essa abertura de portas, né, esse diálogo que existe, não é importante? É o sistema brasileiro, né? Também a gente não pode ficar, enfim, tecendo muitas críticas porque é o jogo, é o game, né? O game está aí, as regras estão aí impostas. Mas você cria um laço, né, entre o presidente da República e o seu ministro, inevitavelmente, ou não? Cria, exatamente. E é esse modelo que nós precisamos para a sociedade brasileira e rediscuti-lo. É um ótimo momento para o Legislativo repensar a indicação de ministros do Supremo politicamente. A gente tem que pensar um novo modelo. O nosso jurista Modesto Carvalhosa já apresentou a sugestão de mandato de 8 anos para ministro do Supremo e uma maneira diferente de indicá-los em vez da indicação política de hoje. Agora, sobre o caso Lula, sobre a suspeição de Sérgio Moro, ela é absolutamente absurda. Isso não deveria ser apreciado nem pelo Supremo. É uma questão gravíssima. O caso da Lava Jato, o caso Lula, passou por revisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, se você disser que Sérgio Moro agora é suspeito, você está desconsiderando o TRF4 e o STJ. Então, o Supremo estará atropelando o judiciário brasileiro se decidir pela suspeição do Sérgio Moro. Constantino, você acha que essa suspeição vai acontecer? Infelizmente, eu gostaria muito de crer que não, né? Mas a gente tem que ser realista na análise aqui. E tudo leva a crer que sim. E por quê? Porque eu discordo totalmente desse ponto da Amanda. Em teoria, né? O fato de ter indicado pode não representar um elo. Na prática, nós estamos falando de um que era advogado do PT. Nós estamos falando de outro que é amigo da família do Lula, né? E isso para ficar apenas nas coisas conhecidas. Eu não tenho certeza absoluta de dizer que não há nenhum tipo de contrapartida ou de rabo preso para quem é indicado, porque a gente sabe que o processo é político. A gente sabe que, acima de tudo, é político. A Amanda gosta de mencionar muito o Joaquim Barbosa, que foi relator do Mensalão, mas o Joaquim foi o único escolhido pelos motivos errados, né? O Lula, isso foi revelado pelo próprio Frei Beto, o Lula queria alguém negro. Ele escolheu pela cor da pele, não conhecia muitas alternativas, o Frei Beto mencionou o caso do Joaquim Barbosa e ele foi escolhido. E deu no que deu, né? Ainda bem que ele era realmente independente nesse caso. Depois ele acabou, enfim, correndo do Supremo. Além disso, nós temos que lembrar que tem que ter notório saber jurídico, reputação ilibada. O Toffoli fracassou 2 tentativas de se tornar juiz, né? Então, tudo isso é muito suspeito, ainda mais quando se trata do PT, que a gente sabe do que é capaz, que é uma quadrilha, que, enfim. E outra coisa que chama atenção aqui é o duplo padrão. Os mesmos que dizem, não, o fato de ter indicado não necessariamente quer dizer nenhum tipo de contrapartida, são os mesmos que agora falam, o Nunes Marques, o ministro Cássio, vota de acordo com o Bolsonaro, né? É o ministro do Bolsonaro. Então é um baita duplo padrão. Amanda Klein, para a gente fechar. Desculpa, eu estava até conversando com outro jurista, porque ele estava me falando sobre o voto do Barroso, que ele está votando agora. Olha, é o Supremo que nós temos. Eu acho que tem ministros que têm uma personalidade mais aberta, um jogo político mais colocado, e tem outros que são muito reservados, como a ministra Rosa Weber. Eu acho complicado a gente fazer essa associação assim, porque um ministro foi indicado por determinado governo, automaticamente ele só vai dar decisões que beneficiam, favoreçam esse governo. Não é verdade. Se a gente olhar para o histórico de todos esses ministros que o Constantino citou, várias vezes eles deram decisões que não foram favoráveis ao PT. A gente não pode esquecer aqui que o PT foi condenado nos casos do Mensalão, nos casos da Lava Jato, o PT sofreu um impeachment, foi alijado do poder, tudo isso sob a supervisão, muitas vezes com decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, o PT sofreu todas essas reprimendas, essas punições, essas condenações, por mais que tenha indicado a maioria dos ministros do Supremo. Então, por isso eu acho que essa hipótese, que essa teoria não se sustenta. Mas no caso da Lava Jato, nós não tivemos uma pressão popular, o julgamento por unanimidade, por exemplo, do TRF4, isso não conta, Amanda?
Claro que conta, mas a Justiça, o Supremo Tribunal Federal é contra-majoritário por natureza, né? Ele é um outro poder, ele não é um poder que atende aos anseios, à pressão popular. O poder que atende à pressão popular são os outros dois, o Executivo e o Legislativo, que elegem os seus representantes. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que ficar principalmente alheio a essa pressão popular para ele poder julgar de acordo com a Constituição e não de acordo com o que é a população. Senão a gente parte para os linchamentos, né? Não é assim que funciona. A gente tem uma tripartição de poderes e essa independência do Poder Judiciário como instituição contra-majoritária justamente para respeitar a Constituição e não ceder aos apelos populares. Senão seria a população a julgar e não o Judiciário. São poderes diferentes, cada um com a sua responsabilidade, com a sua competência. Ferrão e Constantino. O Poder Supremo vai criar um mega problema com essa eventual suspeição do Sérgio Moro. Até porque tem um detalhe importantíssimo. As provas dos processos foram obtidas absolutamente dentro da legalidade, tanto que foram revisadas e verificadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, as provas continuam valendo. E o juiz é que vai ser o suspeito da história. E as provas, como ficam? Constantino, você? Não, eu achei curioso porque eu tendo a concordar teoricamente com a Amanda, né, que eu não sou nenhum fã do direito achado nas ruas. Eu acho que é muito perigoso ter esse tipo de mentalidade, mas não é o caso desse Supremo, né? Esse Supremo, ele é o primeiro a rasgar a Constituição. A Amanda fez uma defesa eloquente agora da postura de um Supremo contra a pressão pública para garantir a Constituição, e nem parece a mesma pessoa que aplaude quando o Supremo rasga a Constituição em nome da ciência, em nome da vida, em nome de sei lá do quê, né? Preservou o direito político da Dilma, criou um inquérito de fim de mundo, perseguiu e prendeu jornalista, deputado. Tudo isso, né? Inclusive, hoje em dia, a pressão das ruas, já que é um Supremo politizado e assim reconhecido pela própria Amanda, se não me engano, né? Já falou outras vezes que é muito politizado, sim. Graças à pandemia e às restrições, não tem pressão nas ruas hoje, né? E talvez por isso é que eles estejam abusando tanto. Olha, gente, só reforçando aqui, o placar no Supremo Tribunal Federal está em 3-1 a favor da suspeição de Sérgio Moro. O ministro Fachin votou por extinguir a decisão que declarou o ex-juiz suspeito no processo do triplex. Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram de Fachin e defenderam a decisão da segunda turma que declarou Sérgio Moro suspeito. Vamos dar uma olhada como é que foi um trecho desse julgamento. Ele adotou essa prática, as queixas se multiplicaram contra essa transmissão decisão. Da TV Justiça que a gente está acompanhando, a fala agora é do ministro Luiz Roberto Barroso. Produto de crime é prova ilícita e sua utilização, sobretudo para fins de sanção a quem quer que seja, é expressamente vedada pela Constituição. Ademais, trata-se de material sem autenticidade comprovada. Aliás, na única vez que um desses hackeadores se referiu a mim, disse que eu orientava os procuradores nos processos da Lava Jato. Jamais, em tempo algum, isso aconteceu. É simplesmente falso. É a prática contemporânea das Muito bem, a fake gente news. segue aqui ao vivo no 3 em 1 acompanhando esse julgamento.